Porta-vos nascer de novo. Essa é a palavra que salta do texto e grita do texto para nós hoje. Mas quem era Nicodemos? Capítulo 3, verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Nicodemos era um fariseu. Existiam várias ramificações do judaísmo naquela ocasião, ou áreas do judaísmo a serem exploradas, né? E as mais famosas eram os fariseus, que eu vou falar um pouco. Mas antes nós tínhamos também os escribas, que eram aqueles versados na lei, que eles tinham o trabalho de escrever a lei, de fazer a cópia do próprio texto dos antigos. Nós tínhamos também os saduceus, que eram aqueles que exerciam a fé judaica, porém eles não acreditavam em nada que fosse sobrenatural. Então, eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam em algo que fosse sobrenatural. E também nós tínhamos os fariseus, que eram os mais famosos. Eles eram muito restritos à lei, no sentido de observância das leis, e eles chegavam ao ponto de dar os dízimos da própria hortelã, das hortaliças que eles tinham e eles consumiam em casa. Então eles eram extremamente zelosos. Porém, muitos deles, no caso, a sua fé não apontava para aquele Messias que então eles anelavam, então eles esperavam. Então Nicodemos era um dos fariseus. O seu nome, Nicodemos, ainda entre os fariseus, eles não eram muito queridos, tanto por João Batista quanto pelo Senhor Jesus. Então, só para os irmãos verem aqui em Mateus 3, quando João Batista está pregando, ele enxerga alguns fariseus na sua plateia. E olha como é que ele trata os figuras. Vendo João Batista, vendo ele, Mateus 3, de 7 a 10. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer a vós mesmos: temos pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Então, e aí ele conclui: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então ele vai e agride com palavras os fariseus, porque ele acreditava que mereciam, de fato mereciam naquela ocasião. O próprio Senhor Jesus, ele também pega pesado com os fariseus, em que ele também usa expressões como raça de víbora. Ele diz que o fogo eterno estava preparado para eles, e ele pega extremamente pesado. Mas nessa ocasião com João Batista, ele vai pegar um pouco leve, nós vamos perceber aí na frente. Então, o nome Nicodemos, como eu já falei, quer dizer conquistador, vencedor. E esse Nicodemos, ele era um dos principais judeus. Aqui a ideia é de que ele fosse membro do Sinédrio. O Sinédrio era uma espécie de tribunal judeu, em que eles julgavam as causas. Tanto é que Jesus, antes de ser levado a Pôncio Pilatos, ele passa pelo Sinédrio. É onde ele é esbofeteado, ele é humilhado, ali naquele julgamento. Eram cerca de 70 homens, e dentre eles existiam muitos deles entre eles fariseus. E Nicodemos estava dentre essas pessoas. Ele era um dos principais, ou seja, um homem extremamente religioso, um homem com uma notoriedade na religião judaica. E também um outro aspecto aqui de Nicodemos é que certamente ele era um homem que tinha uma certa condição, pois ele, junto com José de Arimateia, é que vão atrás de justamente Barnabé, atrás de
um túmulo para Jesus. Então, eles ficaram responsáveis por isso, para enterrar a pessoa do Senhor Jesus. O texto de João 3, ele não coloca uma confirmação da conversão de Nicodemo de uma forma imediata, mas certamente ele escreveu, porque no final da vida dele fica claro que ele se tornou um seguidor de Jesus. Então, durante o dia, Jesus pregava, e assim como João Batista, no seu público estavam ali os escribas, fariseus, saduceus e o povo de um modo geral. Os próprios fariseus, os próprios escribas, na região, aqui a região é Jerusalém, então portanto tinha muitos judeus, raízes judeus religiosos de raiz aqui no sentido de conhecerem bem a Torá. Mas vejam bem que o Senhor Jesus é de Nazaré, é da região da Galileia, é uma região de letrados, e essas pessoas vão ter com Jesus durante o dia. Porém, esse discípulo, verso 2, este quem? Este quem? Nicodemos. De noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ora, ele foi ter de noite. A questão da noite aqui tem várias hipóteses aqui, e nenhuma se confirma. Os autores colocam e eles não se identificam. Mas uma primeira delas, muito forte, é que Nicodemos não queria se expor como os fariseus eram expostos quando retrucavam o Senhor Jesus. Ou até mesmo ele não queria levar os seus questionamentos sinceros como um questionamento de quem seria Jesus. Então, ele tinha um sentimento de que ele precisava ter um momento a sós com Jesus. Um outro aspecto é que ele tivesse medo de que, se ele fosse ser honesto com Jesus, os próprios fariseus depois o tripudiassem. Então, alguns criticam uma outra questão, é o próprio medo mesmo, nesse sentido, do próprio Nicodemos. Mas a questão aqui, irmãos, vamos pensar aqui num aspecto mais aplicando a palavra para nós. Quantos de nós temos buscado o Senhor Jesus? Temos buscado aprender dele, a tirar a dúvida dele, seja através da leitura da sua palavra, seja através das nossas orações? Quantos de nós temos tido o anelo de estar na presença, o desejo, melhor dizendo, de estar na presença do Senhor Jesus? Quantos de nós temos procurado um horário para estar com o Senhor Jesus? Nicodemos fez isso de forma muito objetiva, e outros falam porque ele era uma pessoa que trabalhava muito, tinha os seus afazeres religiosos, talvez de negócio, não sei, mas ele foi ter de noite porque ele era muito ocupado durante o dia. Não importa a questão da noite, o mais importante aí é que Nicodemos procurou o Senhor Jesus. A minha pergunta que fica é: qual o momento que nós temos procurado o Senhor para estar na presença do Senhor Deus? Assim como temos feito agora no domingo. E ele solta algo de alguém que tem um sentimento e encontra um mestre mais importante. Imagina você diante de um professor que você considera, de um professor que você acha extremamente importante, de uma autoridade que você acha extremamente importante. Como é que você chega diante dessa autoridade? E aí, Nicodemos chega falando o seguinte: Rabi, que quer dizer Senhor, aquele que ensina. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. O Rabi é a ideia de mestre, e mestre aqui tem a ver com diáconos, Diascarias, aquele que ensina. Vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos sabia que Jesus teria vindo da parte de Deus. Isso já estava claro para ele. 2, ele sabia que ele era mestre, que ele era um mestre naquela ocasião. Ele sabia que vinha da parte de Deus.
E tinha evidência disso, porque ele fazia sinais que somente Deus estaria com ele e poderia fazer. No Evangelho de João, qual foi o sinal que o Senhor Jesus já havia feito? Havia transformado a água em vinho. Este foi o primeiro sinal, e essa palavra sinal é justamente apontando para alguém. Essa palavra sinal, ela tem a ver com uma placa que aponta para algo. Então o próprio Senhor Jesus, ele fazia esses sinais para apontar que ele era filho de Deus e que ele vinha de Deus. E Nicodemos reconhece isso. Entendamos, irmãos, que nós estamos lendo um texto de 2000 anos, de alguém que viu toda a história, está claro? Não. Portanto, ele começa a juntar os diálogos às histórias de forma sistemática. Daí nós podemos entender melhor. Então, o único sinal até então realizado em João, que nós vamos pregar mais na frente, os milagres de Jesus, foi justamente em Caná da Galileia, quando o próprio Senhor Jesus transforma a água em vinho que faltara no casamento. Então Nicodemos vai com toda a polidez: mestre, rabi, tu és um homem de Deus. Beirando, eu não tenho dúvida que todas essas palavras de Nicodemos foram honestas para Jesus, mas beirava ali uma bajulação, Isso é um cara, Isso é um cara. E ele era o mestre, porque nós estamos falando aqui de dois doutores da lei. Vocês entendem o que eu estou falando? Não era um negócio, um café pequeno, era um café aí teológico, aquelas coisas aí que vocês gostam. Mas Jesus, ele vai direto ao ponto, irmãos. Jesus vai direto ao ponto. Deixa eu ver se eu esqueci aqui. Jesus vai direto ao ponto. Verso 3. Jesus diz a Nicodemos justamente que ele importa vos nascer de novo. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus sabia que era rabi, que ele era mestre, que ele vinha da parte de Deus, e ele sabia certamente da sinceridade do coração de Nicodemos. Portanto, Jesus vai direto ao ponto. Jesus não tinha rodeios. Muitas vezes nós estamos sentados aí como vocês estão, e às vezes a palavra vem assim como arrebatando do nosso coração. Deus falou comigo, não foi o pastor, foi Deus mesmo. Fique tranquilos em relação a isso. É a própria palavra de Deus. Eu faço questão, irmãos, assim, o grande desafio nosso enquanto pastores é levar a palavra tal como ela está, sem tirar e sem colocar nada. Evitar, inclusive, os nossos próprios pensamentos, para que a palavra de Deus chegue a você do jeito que ela é. Para que Jesus venha e diga: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. O próprio Senhor Jesus, o mundo, tudo que neles há, aquele que se encarnou, ele conhecia Nicodemos, e ele, sem rodeio, ele vai e fala: Nicodemos. Essa palavra é interessante. Normalmente a gente escolhe algumas palavras para tratar com os irmãos, mas essa palavra, em verdade, ela é como se fosse um amém no hebraico, como se fosse o nosso amém. Amém, ele quer dizer aqui, e amém te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmãos, Nicodemos já tinha chegado no último nível. E a expressão aqui, nascer de novo, quer dizer o seguinte: é ser gerado, na tradição judaica, que dizia o seguinte: se tornar um judeu, um prosélito. Imagina, Nicodemos é mestre, fazia parte do alto sinédrio. O que o Senhor Jesus está falando aqui para ele é o seguinte: Nicodemos, tu precisa se tornar um seguidor, tu precisa se tornar um prosélito.
E a expressão de novo, apesar de estar traduzida de novo aqui, tu precisa nascer do alto, tu precisa se tornar um seguidor do alto, das coisas do alto e não da terra. Tu és um bom seguidor judeu, das tradições judaicas, das tradições terrenas, mas tu precisa ser um seguidor, um novo convertido das coisas do alto. É isso que significa esse texto. Quando ele chega, pergunta, e aí vem aqui, em verdade, em amém, te digo, se alguém não nascer de novo, se alguém não nascer de novo, não ser um seguidor das coisas lá do alto, e aqui a expressão, a palavra tem a ver de cima, do alto. Pouquíssimas vezes, ao meio da revista atualizada, ela deixa, mas essa palavra, o significado dela é importante. O novo aqui é nascer do alto. Não pode ver o reino dos céus, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Como é que eu posso ter uma sensibilidade, entender as coisas do alto com uma sensibilidade natural? Era isso que o Senhor Jesus fala. Nicodemo já tinha chegado ali no nível alto do judaísmo, mas ele diz que Nicodemos precisava nascer de novo. E aí nós saímos aqui e passamos a ter um diálogo de um professor-aluno, aquele diálogo dispositivo dialogado, onde o discípulo faz perguntas e o seu mestre responde com as suas colocações. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E nascer segunda vez? Nicodemos não havia entendido a colocação do Senhor Jesus. Apesar de que Jesus havia colocado as palavras corretas, se alguém não nascer de novo, e essa palavra nascer era a ideia de um novo que iria seguir, como um novo convertido na igreja, vocês entendem ou não? Só que essa expressão ele usava para um novo seguidor, um prosélito ao judaísmo. Mas Nicodemos, ele não consegue entender que esse nascimento seria do alto, para as coisas, para que ele pudesse enxergar o reino de Deus, voltar a sua mente e atenção para o reino de Deus. Nicodemos não entendeu, e ele vai para uma perspectiva natural. Foi por isso que Jesus falou de uma perspectiva espiritual para Nicodemos, porque Nicodemos era um excelente religioso que conseguia enxergar a religião no seu aspecto natural e não no seu aspecto espiritual, como Deus enxerga, como nós devemos enxergar. Meu irmão, minha irmã, eu não sei como está a nossa vida cristã hoje, mas eu tenho orado para que cada vez mais Deus nos dê uma perspectiva do que Ele quer espiritualmente para nossas vidas. Porque a maioria de nós tem o nosso emprego, tem o nosso trabalho, temos tudo e nós não podemos reclamar de nada. Eu costumo dizer sobre o risco de cair um raio na sua cabeça, na minha principalmente. Nós não podemos reclamar, mas nós precisamos ter uma visão do que Deus quer para nossas vidas, para as nossas famílias, para os nossos filhos, para esse trabalho aqui. Uma perspectiva do alto, do reino de Deus. Irmãos, é só o que vai ficar, é só o que vai escapar, não vai ficar nada. Assim como o Senhor Jesus estava chamando a atenção de Nicodemos, quanto a atenção no sentido de que os seus títulos, o fato de ser um dos 70 no Sinédrio, não vai nada. Isso não estava somando nada para o reino de Deus. Tanto é que o Senhor Jesus diz: Nicodemos, importa quando é ser filho. Irmãos, será que a gente não está precisando disso hoje? Ter uma perspectiva espiritual do que Deus quer para nossas vidas. E aqui entre nós, Deus, jovens, adolescentes da igreja, não tem idade para isso. É agora. É agora que nós temos que ver que o texto da palavra de Deus está falando conosco.
Nós precisamos nascer do alto para podermos ter ideia do reino de Deus e não nos deixarmos levar como Nicodemos estava levando. Por conta dessa pergunta, graças a Deus, porque de repente eu poderia ter me perguntado, mas Nicodemos nos ajuda. O Senhor Jesus vai nos dar o passo a passo de um novo nascimento. E eu gostaria que vocês me acompanhassem até o final dessa palavra e nós entendermos isso, estejamos desejosos desse novo nascimento. Amém? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, novamente, em amém, amém, eu te digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Só abrir aqui o texto. O texto de Ezequiel, eu vou ler aqui rapidamente. Eu vou ler Isaías 32:15, diz o seguinte: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar e o pomar será um bosque. Isaías 44:3-4 diz o seguinte: porque derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva sobre o salgueiro, junto às correntes das águas. Ezequiel, que todos os comentaristas apontam que o significado desse nascer da água do Espírito tem a ver com Ezequiel 36:22-27. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu nome, que foi profanado entre as nações, a qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante eles. Tornar-vos-eis entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei de toda a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, dando-vos um coração novo. Porém dentre vós o espírito novo, tirarei de vós um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porém dentre vós o meu espírito, e fareis que andei nos meus estatutos, e guardarei os meus juízos. Irmãos, é isso aqui. A água do próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus: eu sou a água viva que vos purifica. É o próprio Espírito Santo de Deus que vai transformar o nosso coração duro de pedra em um coração de carne, um coração quebrado diante de Deus. Irmãos, assim como os irmãos, eu fui um religioso muito devoto, assim como Nicodemos, católico, para missa, coroinha, carteirinha e tal, aquela coisa toda, mas não havia nascido de novo. Andando com a turma da ABU, né? Ali o Everton, o Raimundo, essa turma toda assim, peixe alto e tal, a Delma, né? Ali tem mais aqui, a minha esposa ali, assim, a minha esposa não havia sido comigo. Andando com o pessoal da ABU, tentando entender C.S. Lewis, Francis Schaeffer e tal. Mas quando eles falavam de Jesus, o olho me chegava, irmãos. Estava na hora de ir para o restaurante, estava na hora, eu fugia de Jesus, porque eu achava que não tinha nada a ver. Eu já era católico, eu já era cristão, eu não precisava de Jesus. Errado. Seguindo uma religião, seguindo algo que não fazia diferença na minha vida. Eu não sei o que você tem seguido. E assim, irmãos, pelo amor de Deus, cuidado com o que vocês têm seguido. A internet está cheia de coisa muito ruim. Tentem compartilhar o tempo de vocês com a internet. A gente tem que apelar para isso agora.
com a leitura da palavra de Deus, com conhecer a Deus, com orar a Deus, porque a gente está ouvindo, me permita a expressão, a gente está ouvindo coach de todo jeito. Estava numa consulta com meu filho essa semana, e a médica falando para ele tomar cuidado com essa turma, porque eles vão falar para você colocar um monte de coisa no rosto. Daqui a pouco você está cheio de massa, você só pega no rosto de tanta coisa que a internet pediu para você colocar no rosto. Daqui a pouco cada centímetro do seu corpo está sendo tomado por esse coach na internet. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Você tem alguma dificuldade? Procure um profissional. Você tem uma dificuldade, seja lá qual ela for, procure um profissional qualificado. É por isso que se estuda, irmãos. Ela fica desesperada, ela tentando tratar o garoto e a internet falando outras coisas. E assim, logo na primeira consulta caiu tudo. E fica aquilo que é profissional. É isso que o Senhor Jesus está falando para Nicodemos. Nicodemos, para de ouvir a tua religião. Ouça, nasça de novo, nasça do alto, tem perspectiva das coisas do alto, irmãos. Hoje é dia de novo nascimento para as coisas lá do alto. Por quê? Porque quem não nascer de novo da água do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Não tem salvação. Não tem andar com Jesus sem não nascer de novo. E aí ele fala, quer nascer da carne é carne, quer nascer do Espírito é Espírito. Por que Nicodemos falara, eu vou, como pode alguém voltar de novo? Ele está falando, se alguém não nascer de novo, não pode. Nicodemos fala, como pode isso? Como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre da sua mãe? Aí Jesus dá uma colher de chá, olha, o que nasceu, tu já nasceu do ventre da tua mãe. Ok, resolvido. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Irmãos, nós precisamos daquilo que nós chamamos na igreja presbiteriana de ter algo extremamente importante. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estar renovando a nossa fé. A nossa fé é salvadora, ela é objetiva, mas nós precisamos estar buscando a Deus para estarmos sendo cheios do Espírito Santo de Deus. O que é nascido do Espírito é Espírito. E essa expressão Espírito e carne é muito forte lá em Efésios. Se der tempo nós vamos abrir, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a gente conhece a expressão, o irmão está na carne, né? A gente sabe que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, longanimidade. No dia a dia, tanto na igreja quanto fora da igreja, você só precisa ir com um pouco de amor. Você precisa de paz. A turma em todos os níveis, né? Não é isso, Sérgio? A turma arranja confusão. E aí você vai lá e derrama um pouco de amor, um pouco de paz. Vamos pensar, não é bem assim, o que aconteceu? Sexta-feira eu passei 2 horas tentando resolver um problema de 3 semanas atrás. As pessoas precisam andar no Espírito e não na carne. E aí por isso o próprio Senhor Jesus diz para ele: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. Irmãos, nós podemos esquecer muita coisa daquilo que eu falei esta manhã, mas a expressão que o Senhor Jesus fala para Nicodemos no verso 7, vocês olham, Nicodemos, não te admira do que eu vou falar, tu és mestre em Israel, mas eu vou te dizer, não te admiras eu dizer, importa-vos nascer de novo. Ele é o mestre de Israel. Irmãos, eu fico imaginando o quanto foi difícil Nicodemos falar isso, ouvir isso de Jesus. Nós precisamos ter uma convicção do novo nascimento
em Cristo Jesus. Nascer de novo. Volto à mesma expressão. Se tornar um seguidor, se tornar um prosélito, um pequeno diante de Deus. Diante de que esse novo, a expressão das coisas lá, nascer no poder do Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu não posso seguir nesse texto antes de orar e perguntar se você já de fato nasceu de novo, ou se você está com um Nicodemo seguindo uma religião que por acaso chama-se presbiteriano, e você há muito tempo já abandonou a fé no Senhor Jesus, já abandonou o seu novo nascimento. Se você tem dúvida em relação a isso, eu quero orar com você. Eu me coloco de joelho diante de Deus, dizendo que às vezes o Senhor Jesus, nesse verso 7, ele está falando: não te admires de eu dizer, não para Nicodemos, mas para nós, importa-vos nascer de novo. Vem ser o seguidor meu, vem ser o neófito meu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Vós que estáis cansados e sobrecarregados, vem o jugo, pois traz o teu jugo pesado, pois o meu jugo é suave e leve. É o convite do Senhor Jesus para você se tornar um seguidor de fato das coisas lá. Deixe a religião que você está seguindo, deixe tudo aquilo que tem aprisionado você e não tem permitido você chegar até o Senhor Jesus. Vamos orar em relação a isso? Eu vou fazer uma oração, você baixa a sua cabeça. Se você tem dúvida de que você tem se desviado do Senhor Jesus, se você tem dúvida de que você está seguindo mais uma religião do que o próprio Senhor Jesus, eu peço que você levante uma das suas mãos e eu vou estar orando com você. Se você é aquele que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, eu peço que você levante uma das suas mãos. Senhor Deus, eu não conheço o coração das pessoas, mas Tu conheces, todas elas estão. Eu quero te colocar em Tuas mãos, cada mão levantada aqui, cada dificuldade, se pela religiosidade, se pelo sentimento que não estão vivendo a plenitude do Teu Espírito Santo, que não estão vivenciando aquilo que o Senhor Deus tem para elas e para nós. Eu quero te pedir em nome de Jesus, intervém com o poder do Teu Espírito Santo e glória na vida dessas pessoas. Senhor Deus, se foi aquele jovem, aquele adolescente dizendo: eu quero nascer de novo, eu quero ser um seguidor de Jesus, eu quero ser um seguidor das coisas lá do alto, eu quero o reino de Deus na minha vida, que o Senhor Deus esteja entrando no coração dessas pessoas, esteja dando um coração de carne, para que elas possam ter um avivamento na vida delas. Restaura casamentos aqui, Senhor. Restaura relacionamento de pais e filhos aqui, Senhor. Restaura o relacionamento de irmãos aqui, com essa possibilidade do poder do Teu Espírito Santo agindo na vida dessas pessoas. Que haja abandono hoje de sua vida antiga de pecado qualificado, de pecado que a pessoa tem colocado e sabe que é pecado, que haja abandono hoje, Senhor, nesta manhã, e que haja salvação para a honra e glória do Teu nome. É o que nós choramos e te pedimos em nome de Jesus. Intervém com o Teu Espírito Santo. Amém. Irmãos, essa é a parte que nós não podemos fazer. É a parte que o Espírito Santo de Deus pode fazer. E às vezes através de uma oração simples. Alguns vieram pela dor, outros vieram por uma cura ou algo específico, mas às vezes uma oração simples. Deus pode fazer coisas poderosas na sua vida. Reconheça-se como um seguidor das coisas lá fora, do caminho do reino de Deus que nós estamos indo. Irmãos, aqui no texto de João que nós lemos, tem uma parte que diz aqui, é interessante esse parêntese, verso 13:
Ora, ninguém subiu aos céus, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está. Esse que está em parênteses, isso é uma inclusão que tem. Ele já está nos céus. Ele não é um coitadinho. Ele não está crucificado. Ele está à direita de Deus. Enquanto Deus permite que as pessoas ouçam o Evangelho, enquanto Deus permite que haja salvação, porque quando Ele vier, aqueles que não estiverem fitos nele, e aqui nós vamos ver na palavra, Ele não veio para condenar, mas Ele veio como advogado junto ao Pai. E Ele vai dizer: eu morri pelo Alex, eu morri pelo Paulo, eu morri por você. Nesse aqui ninguém encosta, porque eu derramei o meu sangue. Ele vai estar ali como um advogado. Irmãos, aqueles que conhecem um pouco do direito, aquela frase, você tem direito ao advogado, aquilo ali é muito sério. Se tu abre a mão ali, a bronca está feita. Mas se a gente confia em advogado humano, muito mais no Senhor Jesus. Não te admires, eu te disser, importa pois nascer de novo. E aí, o Senhor Jesus vai usar aqui algumas ilustrações para entender esse novo nascimento. Ele usa o vento. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem sabe para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então, a gente não sabe muito bem. Nós só sabemos o que é nascido do Espírito pelos seus frutos. Pelos seus frutos. A gente não sabe de onde vem o vento. É lógico que aqueles que estudam, meteorologia, isso? Meteorologia. Sabem explicar a questão dos ventos. As correntes naqueles mapas e tal. Mas nós temos como saber que ele é nascido do Espírito. E aí Nicodemos faz outra pergunta, mais aprofundada. Então ele perguntou a Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus. Aí Jesus está: faz o teu doutorado, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Então ouve mais um pouquinho, ouçam mais um pouco. E aí nós estamos indo para o finalmente do texto. Mais uma vez, em amém, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Ele está se referindo aos judeus. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis, se vos falar nas celestiais? Porque eles já haviam visto os feitos de Jesus, os milagres de Jesus, e já haviam visto o que Jesus estava pregando. E ele coloca: ora, ninguém subiu aos céus, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está nos céus. E aí ele coloca uma segunda ilustração, dessa vez bíblica, verso 14: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Irmãos, o povo começou a resmungar sobre Moisés. Tinham saído das abas de Faraó, comida, café, almoço e jantar, trabalho, voltar, café, almoço e jantar, trabalho, pronto. Estavam reclamando porque estavam no deserto. E o Senhor, o próprio Deus, manda a serpente abrasadoras. E quando a serpente picava aquelas pessoas que estavam no deserto, aqueles judeus, eles morriam. Então, Moisés foi diante de Deus e Deus falou: olha, faz uma serpente, coloca numa haste no alto, para quem olhar para aquela serpente era curado. É esse o contexto. Eu não vou ler o texto para não se tornar longo. Esse texto que Jesus está falando.
E do modo como Jesus levantou a serpente, eles olharam para a serpente. O Senhor Jesus coloca aqui: assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E o Filho do Homem foi levantado numa cruz, nu. E seu sangue foi derramado, para que quando nós colocássemos os nossos olhos fitos na fé em Jesus Cristo, nós tivéssemos salvação na própria pessoa do Senhor Jesus. É isso que é o Evangelho, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. As boas novas é isso. Não adianta eu estar fazendo a oração 3 ou 4 vezes. Eu não estou falando aqui de que nós devemos orar incessantemente por um conteúdo, aquilo que nós estamos perseverando em oração. Mas aquelas correntes, faça 300 orações, e faça isso, e faça aquilo, e agora vá lá e na encruzilhada, e agora nada disso, irmãos, nada disso. Vá de joelho na escadaria, faça isso, nada disso. A ideia é que nós temos que olhar para o Senhor Jesus como autor e consumador da nossa salvação. E aí João, ele nos traz aqui a conclusão de tudo isso. Verso 16, vamos ler juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É simples assim. É simples. O amor de Deus enviou seu próprio Filho para uma região pobre na face da terra, para que ele fosse carpinteiro, ele visse seu pai morrer, ele fosse arrimo de família, carpinteiro, e no momento oportuno ele desse a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Verso 17 até o 21. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, eu já falei a respeito disso, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É por isso que temos que olhar para Jesus como nosso autor da nossa salvação. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Irmãos, o próprio Deus manda o seu Filho. Deixa o seu filho morrer e você não crê. Vocês imaginem a ira de Deus. E o julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem ardidas as suas obras. Verso 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aqui ele está falando daquelas pessoas que estavam seguindo as trevas e ainda não estavam à luz. Aqui, alguns comentaristas dizem, fazendo a alusão de que Nicodemos foi ter com ele Jesus. E muitos colegas de Nicodemos, muitos que estavam dentre os 70, estavam ainda nas trevas, seguindo uma religião que não ia levá-los a lugar nenhum, e estavam nas trevas e não estavam na luz. Aqui tem salvação, irmãos, mas também tem condenação. E aqui a grande escolha é, diante da palavra do Senhor Jesus, importa-vos nascer de novo. É se você vai continuar seguindo uma religião, ou se você vai se tornar, a partir de hoje, um seguidor das coisas lá do alto, das coisas que vêm do Senhor Jesus para nossas vidas. A minha oração, a oração dessa igreja, da liderança dessa igreja, é que nós sejamos seguidores das coisas lá do alto, a caminho do reino dos céus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome pelo teu grande amor. Obrigado porque a tua palavra ela é muito impactante, impacta até nós mesmos que nos preparamos para a prova. Obrigado porque enquanto me preparava, o Senhor Deus ia incendiando meu coração com essa palavra de que nós precisamos nascer de novo, nos tornar seguidores das coisas lá do alto,
nos tornar seguidores, Senhor, do reino de Deus, nos tornar seguidores do Senhor Jesus e do próprio reino de Deus. E nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Obrigado pelo desafio do próprio Senhor Jesus, dizendo para nós nessa manhã: importa-nos nascer de novo. E nós te louvamos e bendizemos o teu nome por isso. Obrigado, Senhor, por essa congregação, por essa comunidade que estabelecida. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam espalhados sobre a face da terra para todos sempre. Louvado seja Deus. Podem sentar-se. Nós vamos rapidamente aqui para os nossos avisos. Pequeno grupo de louvor, nós temos